Podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou na companhia de Camila Pepe e Jonas Sertório. No episódio de hoje, vamos falar sobre a variante Omicron da Covid-19 e como a sua descoberta mostrou como o sequenciamento genético de um vírus pode dar um alerta antecipado sobre mudanças aparentemente perigosas em seu genoma. Em 26 de novembro de 2021, a OMS designou a variante nomeada como Omicron como uma variante de preocupação. A Omicron, ela apresenta um alto número de mutações, incluindo de 26 a 32 mutações no gene da proteína Spike, algumas das quais já foram observadas em outras variantes, e acredita-se que essas mutações tornem a transmissão viral mais rápida. Outras são alarmantes porque os pesquisadores não têm ideia do que significam. A preocupação é que a Omicron possa conter um conjunto ideal de adaptações desagradáveis. É por isso que vários países levantaram barreiras de viagem no início do mês de dezembro do ano passado para impedir que os aviões trouxessem passageiros da África. Dados gerados pela rede genômica da Fiocruz mostram que a variante Omicron da Covid-19 foi encontrada em 39,7% das amostras sequenciadas em dezembro de 2021, no Brasil. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. O artigo que vamos discutir hoje, publicado no fim do ano passado na coluna de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, traz os aspectos discutidos por especialistas da Universidade de Berna, na Suíça, no final de novembro de 2021, na tentativa de entender o que os cientistas queriam ou ainda querem entender sobre a Omicron e quando teremos essas respostas. Então, para começar, Camila, agora em janeiro, a gente completa um ano do início da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Desde então, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, aproximadamente 300 milhões de doses foram aplicadas, representando 89,3% da população brasileira elegível, imunizada com a primeira dose e 74,1% completamente vacinado. Mas qual a visão com relação à Omicron e às vacinas? Temos que nos preocupar? Já existem evidências robustas que mostrem a eficácia ou a efetividade das vacinas contra a Omicron? Laura, realmente o surgimento dessa nova variante acabou alterando os ânimos da população. Numa época em que estávamos começando a ficar menos assustados e começamos a acreditar que a vida poderia voltar a ser como era antes, essa notícia veio como um balde de água fria. E para completar, na época do surgimento da nova variante, o CEO da Moderna movimentou a Bolsa de Valores quando disse ao Financial Times que as vacinas seriam prejudicadas com a nova variante. E então começaram uma série de experimentos para buscar essa resposta. Será que estamos realmente protegidos, continuamos protegidos contra essa nova variante? E para realmente descobrir como as vacinas atuais estão funcionando e continuarão funcionando contra esta nova variante, pesquisadores em todo o mundo já começaram a isolar a Omicron dos corpos de viajantes infectados. A ideia é cultivar os vírus em células de laboratório e, em seguida, expô-lo ao plasma sanguíneo de pessoas vacinadas. Com isso, é possível medir o quão bem os anticorpos dessa pessoa bloqueiam o vírus. Outros laboratórios já falaram que pretendem usar informações genéticas sobre a Omicron para criar pseudovírus, que abrigam apenas o gene Spike da variante, e então realizar testes semelhantes. Esses tipos de testes geralmente levam algumas semanas para serem realizados. Se a gente for olhar para o que a gente já viu aqui no passado, para as variantes anteriores, como a Alpha, empresas como a Moderna e a BioNTech publicaram respostas de seus testes de laboratório em aproximadamente um mês. Mas hoje já temos algumas notícias que começaram a ser divulgadas mostrando o impacto da vacinação contra essa nova variante, o Omicron. Mas, Laura, o que acontece se as vacinas passarem a não mostrar efeito sobre novas variantes que possam surgir? Se as novas variantes não reagirem às vacinas, isso pode significar que as empresas fabricantes precisem reprojetar seus produtos de RNA mensageiro pela primeira vez, para refletir a composição genética alterada da nova variante.
E a gente tem que pensar que isso pode sim acontecer e com recorrência comum nos próximos anos, porque no futuro você provavelmente receberá uma injeção de reforço anual antes do início do inverno, assim como a gente faz todos os anos com a vacina da gripe. E sei que você não perguntou nada especificamente sobre isso, mas acho que é interessante explicar também um ponto que foi muito debatido na população de uma maneira geral, que seria o porquê que mesmo pessoas vacinadas podem ter Covid, independente da variante que a gente está avaliando. E para isso é importante a gente entender que as vacinas elas não têm a capacidade de zerar o risco de contaminação pelo vírus. E isso vale para qualquer cepa, inclusive para a original, que serviu como base para o desenvolvimento dos imunizantes. Esse raciocínio serve para vacinas em geral, independente da doença que a gente está falando. E uma das funções da vacina é evitar que uma possível infecção se transforme em um quadro preocupante, que exija, por exemplo, uma hospitalização ou, pior ainda, que evolua para o óbito. E até o momento, as vacinas continuam valiosas nesse processo. Mas não é apenas isso. Mesmo que um indivíduo vacinado seja contaminado, os estudos mostram que ele terá menos poder de transmissão do que uma pessoa que simplesmente decidiu não tomar a sua dose. Isso não importa para qual cepa de Covid a gente esteja falando. Seja qual for a variante que causou a infecção, os vacinados têm uma carga viral menor nas vias aéreas e, por isso, transmitem o vírus por menos tempo. Então, Laura, a vacinação acaba sendo importante porque quando somos vacinados contra uma doença transmissível, não protegemos apenas a nós mesmos, mas também as pessoas ao nosso redor. Algumas pessoas, por exemplo, aquelas com doenças graves, são desencorajadas ou não podem ser vacinadas contra certas doenças. Portanto, a proteção dessas pessoas depende de todos nós sermos vacinados e ajudarmos a reduzir a propagação desses micro-organismos e doenças. Jonas, um outro ponto muito discutido e de bastante preocupação é se a Omicron está sendo transmitida com mais facilidade. Se a gente olha, por exemplo, os dados de 15 de janeiro da plataforma de monitoramento criada pela Universidade Estadual Paulista e a Universidade de São Paulo, a gente vê uma taxa de contágio de 1,75. A plataforma alerta que taxas acima de 1 geram aceleração de novos contágios. No dia 20 de dezembro, por exemplo, antes do Natal, o valor estava em 0,9. Então, Laura, a maior preocupação que podemos ter é que a nova variante se espalhou amplamente na província de Gauteng, na África do Sul, onde fica Johannesburg, e já apareceu em mais de 20 países. Os pesquisadores se perguntam se ela é capaz de se transmitir mais rápido ou se está tendo sucesso porque esquiva-se da imunidade pré-existente, seja de vacinas ou da infecção anterior. Com relação ao tipo de experimento, é difícil verificar a propagação em um laboratório. Então, esse experimento ocorre no mundo real. Os pesquisadores usarão os testes de sequenciamento para rastrear quanto dos novos casos da Covid-19 detectados são devidos à Omicron. Se essa porcentagem começa a crescer e se houver crescimento semelhante em diferentes países, isso será um sinal de que a Omicron é transmitida cada vez mais rápido. Foi o que aconteceu com a variante Alpha, que apareceu no Reino Unido em 2020. Em dezembro daquele ano, a variante respondia por uma proporção crescente dos casos de infectados britânicos, e em poucos meses passou a dominar também os casos no resto da Europa e dos Estados Unidos. Mais tarde, a variante Alpha foi substituída pela variante Delta. Com essas duas cepas, Alpha e Delta, demorou cerca de 4 meses desde o seu aparecimento para se tornarem responsáveis pela maioria dos casos. Se a Omicron continuar seguindo esse exemplo, certamente ela será a variante dominante em 2022. Quando vemos um substituto, é altamente sugestivo que há uma maior vantagem de propagação. Mas se acontecer apenas em um lugar, pode ser devido ao acaso. A ascensão da Omicron na África do Sul, por si só, não prova se a variante é mais transmissível. Evidências concretas de maior transmissibilidade podem levar 1 mês ou mais para aparecerem. Isso ocorre porque uma pessoa recém-infectada leva de 5 a 6 dias para desenvolver carga viral suficiente para transmiti-la a outras pessoas. Para concluir se a Omicron se espalha mais rápido, os pesquisadores precisarão examinar várias rodadas de contágio e disseminação. Essa pesquisa pode ser acelerada se os pesquisadores estenderem a linha do tempo para trás, sequenciando algumas amostras antigas. Médicos na Nigéria já disseram que encontraram a Omicron em uma amostra da Covid armazenada no país. As autoridades holandesas também encontraram casos da Omicron em seu território em meados de novembro. Isso pode oferecer pontos de dados adicionais.
Quanto ao que vem a seguir, não é apenas o vírus SARS-CoV-2 que está mudando. O mesmo aconteceu com o cenário em que a pandemia se desenrolou. A Omicron enfrentará condições mais diversas do que qualquer variante anterior, incluindo países onde quase todos são vacinados, outros que usam vacinas diferentes, lugares onde a maioria das pessoas já tiveram a Covid-19 e nações com poucos casos da Covid, como China e Nova Zelândia. Isso significa que a Omicron pode se estabelecer em algumas áreas, mas ela irá desaparecer em outras. A Organização Mundial da Saúde, em janeiro de 2022, disse que a pandemia não terminará à medida que a variante Omicron diminuir em alguns países, alertando que os altos níveis de infecção em todo o mundo provavelmente levarão a novas variantes à medida que o vírus sofrer mutações. Novas infecções aumentaram 20% globalmente na semana passada, com quase 19 milhões de casos relatados de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Mas novas infecções que não são relatadas tornariam o número real muito maior. Camila, claro que a chegada de uma nova variante traz preocupações também em relação à gravidade dos sintomas. Porque eu imagino que, apesar do volume de informações referente à hospitalização e resolução dos sintomas estar aumentando, esse dado ainda deve ser limitado. Claro, Laura. Então, desde que a variante Omicron foi declarada como uma variante preocupante, nossa compreensão dessa variante aumentou consideravelmente. E isso graças a pesquisas global e colaborativa que vem sendo realizada desde então e o tempo que se passou desde a descoberta dos primeiros casos. E isso acaba permitindo a gente observar o comportamento dessa variante e como isso afeta os indivíduos e a comunidade ao longo dessas várias semanas que já se passaram. Infelizmente, como ainda existem lacunas de conhecimento em torno da Omicron, vimos muita especulação, suposições e informações erradas sendo comunicadas sobre a nova variante. Isso acaba dificultando a tomada de decisões informadas por indivíduos e autoridades para a proteção da saúde. Inicialmente, alguns médicos sul-africanos disseram que os sintomas causados pela nova variante pareciam mais brandos, mas depois veio a notícia de que mais leitos hospitalares estavam sendo ocupados. Os primeiros relatos de Omicron na África do Sul incluíram dor lombar como sintoma e relatos de outros países incluíam também mialgia e dor muscular. Os sintomas também pareciam começar mais cedo, cerca de 3 dias após a infecção, em vez de 5 dias ou mais, como na variante Delta. Embora a Omicron pareça matar uma proporção menor de pessoas infectadas do que a Delta, a Organização Mundial da Saúde alerta que ainda está hospitalizando e matando pessoas e também é mais contagiosa. Isso significa que ainda precisamos estar atentos para minimizar as mortes e os transtornos causados pela pandemia. A OMS ela também reforça que mais dados em diferentes países são necessários para entender como os marcadores clínicos de gravidade, como o uso de oxigênio, ventilação mecânica e mortes, estão associados a essa nova variante. E ela também destaca que ainda não está claro até que ponto a redução observada no risco de hospitalização pode ser atribuída à imunidade conferida por infecções anteriores ou pela vacinação e até que ponto a Omicron pode ser menos virulenta. Mas o gerente de incidentes da OMS disse que estamos vendo mais e mais estudos apontando que a Omicron infecta a parte superior do corpo, diferente das outras que podem causar pneumonia grave, e ele vê isso como uma boa notícia. Dados numéricos já começaram a ser divulgados sobre essa nova variante. Um estudo realizado pela equipe do Imperial College na Inglaterra estimou que os casos de Omicron têm, em média, um risco reduzido de 15 a 20% de qualquer atendimento hospitalar, que foi mensurado como qualquer registro de atendimento a um hospital por um caso confirmado nos 14 dias seguintes ao teste positivo. E, além disso, um risco reduzido de aproximadamente 40 a 45% de internações com 1 ou mais dias. Essa pesquisa incluiu 56 mil casos de Covid-19 por Omicron e 269 mil casos de Delta, todos confirmados por diagnóstico molecular. A identificação da variante foi realizada por sequenciamento genético e todos os casos ocorreram na Inglaterra entre os dias 1 e 14 de dezembro do ano passado. No Brasil, uma plataforma de monitoramento, que a Laura já até comentou aqui, a InfoTracker,
ela reporta que no dia 1º de dezembro, nós tivemos 2.336 pacientes internados com Covid ou suspeitos no estado de São Paulo. E em 21 de janeiro, a quantidade era de mais de 9.000 internados. Se a Omicron causa doenças piores ou sintomas diferentes, é uma pergunta que provavelmente levará mais tempo para a gente conseguir responder, quem sabe até mais alguns meses. E apesar dos pesquisadores poderem expor animais de laboratório como camundongos e macacos a Omicron para responder e conseguir medir a gravidade da doença, essa resposta final ela acabará vindo mesmo com dados de mundo real, né, sobre como as pessoas estão respondendo a esses estímulos, incluindo observações médicas, registros hospitalares e contagens de morte. Com toda a incerteza em torno da Omicron e a expectativa sobre como as vacinas vão atuar nesse sentido, os pesquisadores estão reforçando o incentivo da população sobre táticas de impedir a disseminação de qualquer variante, como o isolamento, distanciamento social e o uso de máscaras, porque não há variante contra a qual essas medidas não funcionem. Jonas, a gente já até falou das vacinas, mas um ponto específico é com relação ao impacto sofrido pela vacina da Pfizer com a variante Omicron. Um artigo publicado em dezembro na Technology Review americana discute que testes indicam que a Omicron pode escapar da proteção de 2 doses da vacina da Pfizer, mas não de 3. Como está o cenário atual a respeito dessa hipótese? Então, Laura, de acordo com os testes de laboratórios feitos na África do Sul e na Alemanha, uma dose dupla da vacina Pfizer-BioNTech para a Covid não pode parar por completo o vírus da Omicron, e será necessário um reforço ou uma nova vacina. Como você falou, essa variante apresenta um grande número de alterações genéticas e os cientistas previram que ela poderia escapar da proteção oferecida pelas vacinas atuais, todas baseadas na versão original do SARS-CoV-2. Agora, os primeiros resultados dos laboratórios apontam para uma queda acentuada na capacidade dos anticorpos contra o vírus original da Covid-19 em bloquear a variante Omicron. Os testes mostram que a potência cai por um fator de 25 a 40. De acordo com o CEO da BioNTech, esses resultados refletem uma redução dramática na proteção contra a variante. Esses dados prevêem que os indivíduos que receberam 2 doses provavelmente não terão uma prevenção significativa contra a infecção. As pessoas que receberam 2 doses da vacina são atualmente consideradas totalmente vacinadas na maioria dos países. Quando analisamos a evasão da proteção vacinal, a nova variante parece ser melhor do que qualquer outra versão do vírus encontrada. A boa notícia é que os resultados foram muito melhores entre as pessoas que receberam um reforço na forma de uma 3ª dose da vacina Pfizer-BioNTech. Nesse caso, a capacidade da vacina de bloquear o coronavírus foi essencialmente restaurada. As descobertas laboratoriais significarão uma corrida dos governos para oferecer doses de reforço. Nos Estados Unidos, todos os maiores de 18 anos são elegíveis para uma dose de reforço desde 19 de novembro, mas em outros países, os suprimentos de vacinas continuam limitados. No Brasil, visando o aumento da proteção da população contra a variante Omicron, o Ministério da Saúde passou a recomendar, a partir de 20 de dezembro, a redução do intervalo de 5 para 4 meses entre a 2ª dose e a dose de reforço da imunização contra a Covid-19. Conforme as orientações emitidas pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, a Secovid, a vacina da Pfizer será utilizada como dose de reforço em pessoas vacinadas com os imunizantes Coronavac, AstraZeneca e da Pfizer. A opção por essa vacina levou em consideração o aumento da resposta imunológica no esquema heterólogo. Segundo dados do Ministério da Saúde de dezembro, já foram aplicadas cerca de 16 milhões de doses de reforço. Se a Omicron continuar se espalhando amplamente, governos e empresas também terão que decidir se atualizam vacinas de RNA mensageiro, como a da Pfizer, para focar na variante. Essas vacinas funcionam transportando cópias do gene viral spike nas células de uma pessoa, produzindo assim uma resposta imune. Como a proteína spike da Omicron é muito diferente, com mais de 30 mutações, uma nova variante com seu código genético específico funcionaria melhor contra ela. A BioNTech diz que já projetou uma vacina contra a Omicron e pode mudar todo o seu processo de fabricação até março. Até agora, no entanto, ainda não está claro se uma nova vacina é necessária ou que tipo de dano a Omicron é capaz. Mesmo 2 doses de vacina ainda podem impedir que a variante mate pessoas. Isso ocorre porque as vacinas criam imunidade não apenas por meio de anticorpos, mas também por meio de células de memória de longa duração, incluindo as células T.
As mutações da Omicron, na maioria das vezes, não se enquadram nas áreas visadas pelas células T que a BioNTech estudou. Por causa disso, 2 doses da Pfizer ainda podem prevenir doenças graves, embora sejam necessários 1 ou 2 meses de dados para ter certeza. Outros laboratórios estão chegando a conclusões semelhantes para o uso de 2 doses da vacina da Pfizer. Um laboratório na África do Sul descreveu o que chamou de uma queda extensa em quão bem os anticorpos criados pela vacina da Pfizer podem bloquear a nova variante. A equipe sul-africana usou amostras da Omicron para infectar células pulmonares humanas em seu laboratório. Em seguida, eles adicionaram soro sanguíneo de 12 pessoas que foram vacinadas com a vacina da Pfizer, incluindo algumas que também tiveram uma infecção anterior. Assim como a BioNTech, eles descobriram que a capacidade dos anticorpos das pessoas vacinadas de neutralizar o vírus foi bastante reduzida. No entanto, pessoas previamente infectadas que também foram vacinadas tiveram uma queda muito menor e seu sangue ainda pode combater bem o vírus. Os novos resultados foram ruins, mas não tão ruins quanto ele temia. Como a Omicron tem um número grande de mutações, alguns pesquisadores até se perguntaram se ela ainda usava o mesmo receptor, a ACE2, para entrar nas células. A equipe sul-africana descobriu que sim, o que significa que as vacinas e tratamentos existentes ainda são relevantes. Um artigo recente publicado na revista Science mostra que após 2 semanas da terceira dose, a efetividade da vacina da Pfizer-BioNTech aumenta para 95% e a da AstraZeneca para 93%, o que nos traz grandes esperanças. Por fim, em uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, neste mês de janeiro, realizada por meio de monitoramento de mídias sociais e mídias em geral, através da busca de termos de pesquisa comuns, abordou alguns dos mitos que cercam a Omicron e fornece mais explicações sobre os fatos reais. Essa pesquisa destaca 9 fatos importantes. O primeiro deles diz que a Omicron parece ser menos grave do que a variante Delta, mas ela não deve ser vista como uma variante leve. A Omicron ainda representa um alto risco para nossos sistemas de saúde, as vacinas oferecem a melhor proteção disponível contra a Omicron, pessoas vacinadas correm maior risco de serem infectadas com a Omicron. Quinto, a Omicron ainda é muito mais perigosa do que um resfriado comum. A Omicron também pode reinfectar pessoas que já tiveram a Covid-19. As doses de reforço são eficazes para aumentar a proteção contra sintomas graves da Omicron e todas as outras variantes da Covid-19. O uso de máscaras é uma medida de proteção eficaz para ajudar a reduzir a infecção e a disseminação da Omicron. E por fim, o fim da pandemia ainda não está à vista, então temos grandes desafios pela frente. E para completar isso que o Jonas falou, um estudo recente publicado no mês de janeiro no JAMA sugere que a vacinação com 3 doses da vacina de RNA mensageiro foi associada a uma proteção contra as variantes Omicron e Delta, em comparação com não vacinar e com o recebimento de apenas 2 doses, embora os resultados sugiram uma menor proteção para a Omicron do que para a Delta, reforçando a importância da vacinação. Como vocês podem imaginar, a Covid não é um assunto novo por aqui. A gente já falou sobre a tecnologia da vacina de RNA e também sobre a saúde mental na pandemia. Então, se você ainda não ouviu, vai lá no seu aplicativo de preferência, que está imperdível. Lembrando que o podcast de Health Innovation é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. E que semana que vem tem um novo episódio. Espero você. Até lá! Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.